Um fim de semana inteiro dedicado aos códigos de programação. A Unesp em Bauru recebe alunos e profissionais da área para uma competição internacional de desenvolvimento de games. A meta era inovar na criação dos jogos, mas num ambiente de companheirismo e colaboração. Por isso, o maior desafio das equipes era cumprir as tarefas dentro do prazo. Na entrevista do dia, o professor da Unesp, Max Vicente, comenta o cenário político no país após a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Unesp Notícias desta segunda-feira, 29 de janeiro, está no ar. Boa noite. A Unesp em Bauru, mais uma vez, abriu as portas no fim de semana para uma atividade diferente. É a quarta vez que ela é sede de um dos maiores eventos de criação de games realizado ao mesmo tempo em vários países. O que você faz em um fim de semana inteiro? Essa galera aqui usa o computador para criar comandos e códigos de programação de jogos. É correr contra o relógio e cumprir, no prazo, o desafio de projetar um game. O Global Game Jam é um evento de criação de jogos que ocorre ao mesmo tempo no mundo inteiro. Os participantes têm 48 horas para desenvolver um jogo, a partir de um tema, que só é divulgado no momento em que a maratona começa. O tema da 10ª edição é transmissão e foi divulgado por meio de um vídeo explicativo. Você é aberto para fazer o que quiser com esse tema. Criar um jogo de tabuleiro, criar um jogo digital, criar um jogo de cartas, ou o que você tiver mesmo a criatividade sua mandar, assim, né? Não fica preso a nada. Muitas ideias, mas é um momento para você poder inovar bastante, assim, a ideia, quanto o que fazer. Sai bastante coisa nessa hora aí, que o pessoal usa bastante criatividade mesmo. A ideia é incentivar a inovação e a colaboração. Por isso, todos se ajudam e não há clima de competição no ar. Colaborar, conhecer novas pessoas, trocar ideias, mesmo essa questão de união e participação e, às vezes criar o próprio primeiro jogo aqui, né? Nessa oportunidade aí mesmo. Mesmo assim, todo minuto perdido pode custar caro. O Henrique sabe disso e usa o fone de ouvido como aliado. O fone ajuda, né? A gente fica ouvindo música e tal. No momento eu tô vendo os tutoriais para poder aprender mais coisas, né? Porque senão eu vou ficar olhando pro lado, já começa a me distrair, querendo dar pitaco em algumas coisas. Então eu me prendo um pouco aqui para não perder o foco mesmo. Esta é a terceira vez que ele participa do Global Game Jam, em um time com mais 6 pessoas. Mesmo tendo participado mais vezes, ainda é aquela pressão, porque tem que acontecer no tempo. Sempre foram equipes diferentes, então, por exemplo, eu nunca trabalhei com eles aqui. É uma equipe completamente nova, então eu tenho que lidar com a experiência de cada um, eu tenho que ver o que cada um consegue fazer em cada tempo. E daí, para acontecer dentro das 48 horas, a gente tem que organizar bem, mesmo sem se conhecer. Então, sempre organizado para o imprevisto. Assim. Em Bauru, o evento foi realizado no Laboratório de Tecnologia da Informação Aplicada da Unesp. Esta é a quarta vez que a universidade participa como sede da disputa. A Unesp, como ela possui vários, tem 3 faculdades aqui dentro, que é a FAC, a FEB e a FC, que junta vários cursos, dá oportunidade para o pessoal se juntar, e que nem design, computação, artes, para poder fazer alguma coisa legal juntos, entendeu? Trabalhar todas as partes, a parte de desenvolvimento, a parte de arte do jogo, que geralmente você trabalha só computação, trabalha com computação, aí os designers trabalham com designers, e você não tem muito contato dos outros laboratórios, pelo menos não tem muito contato dessas duas áreas que são basicamente ligadas uma à outra, né? Porque você precisa do design para fazer um front-end, para fazer uma coisa bonita, para poder ser apresentável, e precisa dos programadores para poder fazer o back-end, para fazer a coisa funcionar. Além de alunos e ex-alunos da Unesp, a maratona atrai também funcionários de empresas que atuam no setor de criação de games. É o caso do Victor. Aqui, ele e a equipe trabalham em um jogo de adivinhação a partir de retratos falados. Você passa por todo o processo de início, meio e fim de desenvolver um jogo em um período curto de tempo. É bastante aprendizado, é bem interessante. Como a intenção é compartilhar, os jogos ficam à disposição no site do evento, tanto para a diversão dos apaixonados por games, quanto para o estudo dos profissionais da área.
vai estar disponível para o mundo inteiro poder pegar e verificar. Se às vezes, se eles no futuro eles tiverem quiser fazer alguma mecânica parecida com o que você já fez, eles vai estar aberto lá para o pessoal consultar mesmo e aprender junto. Para quem ficou interessado, os trabalhos vão ficar disponíveis no site globalgamej.org. Janeiro está chegando ao fim e é hora de saber como se comportou o mês que é tradicionalmente o mais chuvoso. A meteorologista do IPMET, Zildene Pedrosa Emídio, faz um balanço, mas antes adianta como vai ser o tempo nesta semana. Confira. Hoje, na segunda-feira, nós temos previsão de pancada de chuvas, não só hoje como amanhã, terça-feira, devido a áreas de baixa pressão e a atuação da Alta Bolívia, né, que tem os ventos mais fortes. E esses dois sistemas estão favorecendo que haja mais nebulosidade sobre a cidade e também pancadas de chuvas que devem ocorrer principalmente durante a tarde e a noite. Devido ao calor, né, e à alta umidade, essas pancadas até podem vir com mais intensas, né, às vezes acompanhadas por trovoadas e inclusive por descargas elétricas. Até quarta-feira nós temos temperaturas um pouco mais baixas, em torno de 28, 30 graus. E a partir de quinta-feira já tem um novo sistema de alta pressão, que esse sistema já vai deixar o tempo mais estável, né, com a mais nebulosidade. Na verdade, a partir de quarta-feira à tarde a gente já tem uma melhoria significativa nas condições do tempo, principalmente aqui na região de Bauru. Então o sol vai abrir, né, na verdade o sol vai predominar e pancadas de chuva são com a probabilidade bastante baixa. O mês de janeiro é o mês mais chuvoso de toda a estação do verão, né? Onde a gente tem índices pluviométricos bastante elevados. A média, por sua vez, ou seja, uma média climatológica, fica em torno de 288 a 290 milímetros. Até hoje, até o momento, temos registro de chuva aqui na estação do IPMET em praticamente 250 milímetros. Está um pouco abaixo, mas como a gente ainda está esperando chuva para amanhã, para hoje e até o final do mês, né, até quarta-feira, pode ser que isso alcance a média do mês. Os radares do IPMET detectam chuvas moderadas neste momento nas regiões oeste e sul do estado e o tempo segue instável nesta terça-feira. Em Bauru pode chover hoje ainda e amanhã, principalmente durante a tarde e a noite. Neste momento a umidade do ar está em 75% e os ventos são fracos, 3 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 20 e a máxima chegou aos 29 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 19 e 32 graus. Agora uma informação para quem está em busca de uma vaga de emprego aqui na cidade. A SEDECOM, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, divulgou novas oportunidades para esta semana. São 6 vagas para técnico em enfermagem, 5 para operador de loja e 10 para azulejista. Ainda seguem abertas algumas vagas da semana passada, de vendedor externo, MEI e temporário, e também de auxiliar e de técnico de telecomunicações. Para concorrer a uma dessas vagas é preciso fazer o cadastro no site do Emprega Bauru. Outras informações podem ser obtidas por e-mail ou pelo telefone 3227-7819. Depois do intervalo, a gente recebe mais uma vez aqui no estúdio o professor da Unesp, Max Vicente. Ele vem fazer um balanço do cenário político nacional após a condenação do ex-presidente Lula em segunda instância. Já, continue com a gente.
Estamos de volta e o nosso assunto é política. Na última quarta-feira, por unanimidade, os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região votaram para manter a condenação e ampliar a pena de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex no Guarujá. Apesar de ainda caber recurso, a decisão já começa a impactar o cenário nacional em ano de eleição. E para comentar esse momento político, nós recebemos aqui no estúdio o professor da Unesp, Max Vicente. Professor, é um prazer tê-lo aqui novamente com a gente. O prazer é meu, sempre uma alegria imensa estar aqui. Obrigada. Em dezembro, professor, o Datafolha divulgou uma pesquisa feita com cerca de 2.700 pessoas em 192 cidades brasileiras que apontava Lula como primeira intenção de voto. E, em segundo lugar, o Jair Bolsonaro. Apesar do Lula ainda, essa condenação dele ser em segunda instância, apesar de ainda caber recurso, essa candidatura de Lula vai ficando cada vez mais difícil, né? Na sua visão, qual o possível cenário que vai se desenhando? Seria um fortalecimento dessa extrema-direita representada pelo Bolsonaro ou vai despontar por aí um candidato de centro? Bom, eu creio que a tua colocação é muito importante, né? Quer dizer, ainda cabe recurso, embora a gente sabe que vai ser muito difícil pela situação que deu aquele resultado, que era uma situação quase que irreversível, né? O que nos fez pensar já num cenário político no qual Lula não seria candidato, né? Ou mesmo sendo candidato seria inelegível, né? Isso daí transformou um pouco a situação política na corrida para a presidência deste ano, né? Particularmente, eu não acredito muito no poder do Bolsonaro, nem o índice que ele teve tão significativo nessa pesquisa. Por quê? Porque, por enquanto, nós não temos um cenário bem desenhado do que vai ser a disputa eleitoral este ano. Particularmente, eu vejo que quem vai ser ganhando não seria a extrema-direita, né? Embora, evidentemente, que ela vai ter um ganho significativo, mas sim o centro-direita, né? Ou seja, o grupo que tradicionalmente vem fazendo oposição a Dilma, fez oposição à tentativa do PT de salvar do impeachment a Dilma, ou seja, um grupo que já vem coeso e que está, de alguma forma, criando um cenário favorável a ele, com apoio significativo dos empresários, dos banqueiros, ou seja, do capital produtivo, né? Então, diante desse quadro, a intenção de voto que se manifestou para Bolsonaro, eu creio que era mais uma polarização com a figura do Lula do que propriamente um voto diante de uma iminência de uma eleição, né? Esse quadro muda um pouco. Eu creio que a partir de agosto nós vamos ter já um cenário bastante mais definido. E na sua visão, como que esse momento impacta a esquerda como um todo? Pois o grande dilema da esquerda é que não consegue criar uma unificação em torno do que seria um candidato ou uma candidata, né? Tradicionalmente, no nosso país, a esquerda nunca teve uma votação muito expressiva. Se nós olharmos desde 22, quando foi fundado o Partido Comunista, até os dias atuais, dificilmente ela conseguiu passar de 10% da votação, o que é muito pouco, né? Então, o cenário que se coloca sem a figura do Lula é um momento interessante para a esquerda se refundar. Não se refundar para entrar num diálogo sério, profundo, e lançar um candidato que teria uma bandeira imensa na defesa dos direitos sociais que estão sendo, de alguma forma, tirados da população durante o governo Temer. Uma unificação. Então, unificação e reformulação, né? Ou refundação, né? No sentido de falar, bom, somos diferentes, temos posturas diferentes, mas diante de uma eleição, né, é necessário que a gente abra mão de alguns princípios para fortalecer um senso comum, que é o senso comum de muitas pessoas dentro do país, né? Então, se ela não faz isso, perderia uma chance imensa, não é, de ganhar um espaço que está sendo perdido, que está sendo tomado aos poucos pelos grupos mais conservadores. E o que falta para essa unificação, Max? Olha, nós temos aí vários fatores que estão em jogo, né? Em primeiro lugar, há uma divergência ideológica na esquerda muito acentuada, né? Enquanto que uns ficam mais com uma linha marxista, leninista, outros ficam com uma linha maoísta, ou seja, divergências ideológicas muito profundas,
que faz com que tenha uma visão muito diferente do país, não é? E nenhum dos dois abre mão, né? E é capaz de alguma forma discutir, dialogar e perceber que diante de uma eleição essas diferenças elas podem ser de alguma forma minimizadas e ajustadas, né? Há um consenso, tem que haver um consenso em relação de algumas políticas públicas. Veja, questão social, né? É um ponto onde eles convergem, não tem grandes diferenças, reformulação da estrutura política do país, reforma política, reforma tributária, ou seja, reformas que dariam unidade a esse grupo. Mas, em função do ponto de vista ideológico, não querem abrir mão dos princípios e, com isso, né, obviamente, ficam muito fragmentados e, eu digo mais, né, muito debilitados. Por conta disso, então, na sua visão, você não enxerga despontar um líder ou vários líderes significativos nesse momento? Não. Infelizmente, e eu digo isso com muita tristeza, infelizmente não, né? Enquanto que nós vemos países que estão lançando figuras jovens na política, né? Que estão saindo candidatos com outras visões, outras concepções, nós estamos atrelados ainda a padrões muito tradicionais que mantêm os mesmos candidatos de sempre, né? Um pequeno olhar sobre esse quadro que se acena, não é? Você encontra aí ex-presidentes, ex-candidatos, né? Ou seja, figuras que nós já conhecemos de faz muito tempo e que vão ser incapazes de criar algo novo e diferente para o país. Ou seja, vamos ter muito mais do mesmo, né? Em função do quadro que está sendo criado, né? Infelizmente, né? Porque o país precisa de mudança sim, precisa de reforma sim, mas tem que ter coragem e não pode ficar reféns de grupos empresariais e de grupos banqueiros. Tá certo, Max. Eu agradeço mais uma vez a sua vinda aqui hoje no Nesp Notícias. É um prazer sempre estar aqui com vocês. O Nesp Notícias está chegando ao fim. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Uma boa noite e eu te espero aqui amanhã.